E isso fez com que eu começasse a ser moldada de forma tal que eu não tivesse dúvida alguma do que eu seria, qual era o meu propósito, qual era a minha missão, qual era o meu chamado. E para que isso ninguém pudesse delegar ou falar acerca de algo em mim que não fosse eu. Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Chave Mestra Podcast, um espaço onde abrimos portas para insights e conversas que transformam. Eu sou a Vanessa Bilk e hoje vamos mergulhar um pouquinho mais no capítulo de um livro maravilhoso do Supere Seus Limites, Mulheres que Transformaram as Suas Vidas. E hoje eu estou com a convidada ilustríssima, a minha conterrânea, Mercedes Macedo. Ela é mentora, palestrante e terapeuta, mas ela vai se apresentar e falar um pouquinho mais. Contar pra gente como foi escrever o capítulo do livro, né? Se já tinha planos, foi algo inesperado. Conta pra gente, Mercedes. Vanessa, eu quero agradecer pelo esse convite lindo e essa honra de estar aqui, participando desse programa tão bacana que vocês fazem, que acrescenta muito na vida de todas as mulheres, não só nas mulheres, mas na vida de muitas pessoas, os homens, enfim. Com todos os temas que são abordados, com todas as obras que são tragas aqui de uma forma com tanta excelência, e isso faz toda a diferença, porque o autoconhecimento, ele nos transforma. E eu sou Mercedes Macedo, como ela acabou de dizer, e a minha maior identidade, e a real de todas elas, é que eu sou filha do grande, todo-poderoso Deus, filha amada. E estou aqui para falar um pouco desse capítulo e dessa obra que ficou lindamente, que é o livro Superando Seus Limites. Esse livro foi baseado com muito cuidado, muito amor, né? Está aqui trazendo uma obra linda que é sobre a transformação de nossas vidas, essas mulheres que foram transformadas pelas suas experiências. E assim como elas, eu sou a prova viva disso e vim compartilhar muita experiência bacana. E eu creio que vai ser transformador. Mas já era uma sementinha aí no seu coração, a gente quer saber. Ou foi algo inesperado? Então, a verdade é que em 2014 já existia essa semente. E essa semente, por um tempo, ficou aí germinando, digamos assim. E agora floresceu. E agora, com essa oportunidade linda, o ano passado, em 2023, eu tive o convite e por umas outras questões eu não pude, né, participar por outras questões, mas eu estou aqui feliz porque esse ano a Chave Mestre me estendeu o convite e eu, com meu coração quentinho, aceitei e aqui está essa oportunidade e essa obra linda que se tornou Superando Seus Limites. E o capítulo dela, gente, fala sobre descubra sua identidade em Deus. Ela vai trazer um pouquinho, mas conta pra gente em quem você se inspirou, né, no momento da escrita, para quem você dedicou esse capítulo. Dá um spoiler por nossos seguidores. Então, eu me inspirei pelas grandes transformações que na minha caminhada eu tive, né, quando eu comecei a reconhecer minha identidade em Deus. E eu comecei aí a alinhar muitos posicionamentos, e isso fez com que eu começasse a ser moldada de forma tal que eu não tivesse dúvida alguma do que eu seria, qual era o meu propósito, qual era a minha missão, qual era o meu chamado. E para que isso ninguém pudesse delegar ou falar acerca de algo em mim que não fosse eu. Então, isso faz toda a diferença. Quando você quer descobrir sua identidade, a sua real identidade, você se submete a esses processos. Nesse capítulo você conta, então, um pouquinho, aqui quem te acompanha, né, os seus mentorados, inclusive, e agora os leitores, né, vão poder descobrir como
descobrir a sua identidade em Deus. Você dá o caminho, porque muitas pessoas ficam um pouco perdidas, sem saber em que direção seguir, como ouvir a voz de Deus. Então, você dá esse direcionamento. Realmente, isso é um pontapé. Quando a gente decide viver uma vida alinhada e que reconheça a sua identidade em todas as áreas, primeiramente você tem que reconhecer qual é o projeto que a sua vida tem te levado para reconhecer essa identidade. Sim. Você começa a alinhar isso quando você começa a alinhar também suas emoções. Quando você faz a transformação de alinhar a sua identidade, você nunca mais permita que ninguém rotula você daquilo que você não é. Então, Sim. isso você começa a reconhecer seu verdadeiro propósito, seu chamado e a sua missão. Todos nós nascemos com a missão e com a legalidade acerca de viver, trilhar um caminho. E um caminho que isso vai gerar mudança, transformação, não apenas na sua vida, mas na vida do outro. Mas que para que você transforme a vida do outro e transborde isso, você tem que se reconhecer. Sim. E quando nos reconhecemos nessa identidade, nós temos a segurança de quem somos, né? É aquela velha história. Quando você não sabe para onde vai, você não sabe certamente para onde você vai chegar. Então, está aqui, é muito importante ter essa consciência e fazer com que isso se torne uma coisa muito relevante para que você tenha uma vida de propósito. Sim, vivendo os propósitos de Deus, assim como diz Romanos 12:2, né? Que a vontade dele é boa, agradável e perfeita para a sua vida. E é muito bom você falar sobre isso, até porque a gente tem que olhar primeiro para nós, para que a gente possa transbordar tudo, o amor, o carinho, a dedicação no outro. Porque pessoas feridas ferem, pessoas curadas curam, né? Exatamente. E como foi, assim, a inspiração para você escrever o capítulo? A maior inspiração? A minha maior inspiração foi os passos que eu dei para a minha própria transformação, que é aquilo que eu acabei, né, falando aqui, que é muito importante. Antes da gente transbordar, que a gente, né, entra para dentro de nós, começamos a reconhecer e alinhar tudo isso. E como foi essa caminhada sua, essa descoberta? E essa caminhada foi mesmo pela fé. Eu comecei alinhando, querendo conhecer verdadeiramente quem era Deus na minha vida. E todos nós somos filhos, já reconhecidos por natureza, que nós temos um Criador, um Pai, que ele sempre é a nossa maior referência. Mas quando nós reconhecemos a identidade nossa em Deus, nós sabemos verdadeiramente quem somos. E através disso, a gente vive, caminha em princípios. A gente não tem opiniões ou posicionamento aleatórios. A gente, se você tem uma identidade, a sua identidade, quando a gente fala identidade, quando a gente vai para um atendimento, para um órgão público, que você quer dar legitimidade, você tem que ter uma identidade. Sim. E quando a gente reconhecemos a nossa identidade de Deus, nós estamos dando legitimidade para viver um grande propósito. E isso faz toda a diferença na nossa caminhada, não como apenas ser humano, porque isso não fala só apenas sobre isso, mas como o lado realmente de viver uma vida alinhada com missões e com reconhecimento de quem você é. Nós, em todo o tempo, precisamos e necessitamos de reconhecermos quem somos. E para reconhecermos, muitas vezes, quem somos, nós precisamos reconhecer essa identidade, quem foi o nosso gerador, nosso criador desde sempre, que é Deus, né? Então, por isso que eu falei, descubra sua identidade de Deus, que isso faz toda a diferença para que você viva seu verdadeiro propósito divino.
E se você que está aí sente que algo está um vazio no seu coração, uma lacuna que não é preenchida nem com coisas, nem com pessoas, você precisa conhecer o livro Supere Seus Limites e o capítulo da Mercedes, que você vai descobrir a sua real identidade em Deus. Agora ela é mentora, ela tem os alunos dela, palestrante, leva esse conhecimento aí para todo o Brasil, quem sabe até para fora do país. Sim, Conta pra gente as suas experiências e como que é ali, como que você acredita que o seu capítulo vai impactar os nossos leitores, né? E como ele já faz isso com os seus alunos e mentorados, essa descoberta do real propósito, esse cumprimento, a identidade em Cristo, como você auxilia os seus mentorados a encontrar essa harmonia? Na verdade, quando todos os meus mentorados, inclusive no Brasil e fora dele, Deus tem estendido isso e graças a Deus tem sido uma bênção. Tipo assim, é para impactar as nações, né? O próprio Deus, ele fala assim que é para a gente ministrar e nos revelar através da palavra dele com tempo e fora de tempo. Mas quando se trata da identidade, nós também temos que entender que temos que alinhar as emoções, né? Alinhar também a questão, trazer essa consciência com meus mentorados de se avaliar, se confrontar, né? Um mergulho para dentro. Porque muitas vezes a gente não submete a grandes transformações e viver grandes coisas porque a gente continua naquela bolha. E a gente não se permite sair dali, não se permite reconhecermos que precisamos se posicionar e posicionar de formas corretas, coerentes, de forma que você possa entender que o que está diante de você não é o suficiente para te manter, mas é o suficiente para você avançar e se estabelecer com as suas emoções e reconhecer a necessidade de você expandir. Quando a gente expande a nossa mentalidade e alinha nossas emoções, a gente passa a ter posicionamento coerente com aquilo que a gente quer viver. Muitas vezes a gente almeja tantas coisas, planeja tantas coisas, queremos uma identidade. Quando a gente vê alguém, inspira alguém nos inspira, e verdadeiramente a gente, eu queria ser como fulano, mas às vezes você está destinado a viver algum propósito tão semelhante, mas você não se despertou e não se permitiu descobrir a sua real identidade. E pela fé é uma das motivações que fez com que essa obra nascesse, porque foi pela fé, por conhecer Deus, eu comecei a conhecer a minha descendência, conhecer as minhas origens e verdadeiramente a minha identidade. E aqui nesse capítulo eu compartilho muita coisa bacana que vai ser transformador. Eu creio que a maior transformação tem não apenas a que eu estou me permitindo, né, no processo que eu passei, mas eu creio que vai transformar muitas vidas e com isso vai fazer com que você viva o verdadeiro propósito e sua real identidade. Muito bom. Você falou uma coisa muito importante que é olhar para todas as áreas da vida. Nós somos um ser triuno, corpo, alma e espírito. Então, não podemos negligenciar esses âmbitos, né? E ter esse cuidado de olhar para caminhar conforme o propósito e não se comparar também. Hoje em dia as redes sociais estão aí, acaba tendo muito isso de comparação, porém a gente tem que viver o propósito que Deus tem para as nossas vidas, né? Então você dá essa instrução ali para os mentorados do dia a dia, como que é esse acompanhamento? Você pode inclusive falar um pouquinho para quem está nos assistindo, quer ser a sua mentorado, e você que ainda não se inscreveu no nosso canal, clica aí, se inscreve agora, acompanhe, porque tem sempre episódios novos onde você vai ser inspirado aí a transformar também a sua vida e na real identidade em Deus. Como que faz para entrar em contato com você? Fala um pouquinho, né? Então, tem meu Instagram, que é _Mercedes Macedo, e lá tem um link que você pode clicar e ter esse atendimento mais personalizado. Todos os meus atendimentos de mentoria são específicos para cada pessoa, ou seja, cada identidade exige ajuste ali. Cada pessoa nasceu com sua identidade única. E isso faz com que nossas estações, nossas fases e os processos que a gente caminhando sejam momentos e muitas vezes diferentes, mas com o propósito de avançarmos em sermos e mergulharmos para essa identidade de verdade.
quando nós reconhecemos essa identidade, a gente passa a trilhar um caminho mais assertivo, sabendo para onde vamos e aonde vamos chegar, que é o mais importante. Às vezes as pessoas estão buscando, Vanessa, velocidade. E a velocidade é diferente de uma direção. Quando você tem essa direção, você começa a se permitir viver o verdadeiro propósito e viver passos diários e largos para a sua verdadeira identidade. Você conta aqui muitos caminhos, né? Ali, os chamados para governar, feitos Sim. para um propósito. Tem um passo a passo aqui, fala sobre os ladrões de identidade. Então, ela identifica o que pode estar roubando o verdadeiro caminho para o propósito, né? O seu capítulo. Sim. Uma das coisas que a gente colocou, uma das coisas que foram, assim, que ardeu no meu coração é destacar também os ladrões que têm roubado essa questão da identidade da gente, Sim. né? A questão do posicionamento, a questão também de várias vezes com que a gente não se posiciona com legitimidade diante das coisas. A gente maqueia muitas coisas e a gente fica sabotando a nossa própria identidade. Sim. Então, isso vai roubando, cada vez vai te distanciando daquilo que verdadeiramente você é e nasceu para ser, referente àquilo. Então, isso é muito importante e eu até ressaltei aqui, como você pôde ver, eu destaquei aí, Vanessa, 3 Sim. pilares. O dos ladrões? Sim. Esse aqui final, né? Conheça a Deus e a sua palavra, autoconhecimento e posição e atitude. Isso. Então, quando você conhece Deus e a sua palavra, é uma das coisas que vai te impedir que o ladrão rouba a sua identidade. Sim. E o segundo eu coloquei como Autoconhecimento. Como autoconhecimento, ele permite que você verdadeiramente se conhece, reconheça, nós somos falhos, nós vamos às vezes negligenciar com nós mesmos e com outras pessoas. E quando o autoconhecimento nos permite a nos moldar e romper essa bolha do que a gente sabe, que é o suficiente, a gente expande como pessoa, como crescimento, e isso fortalece sua verdadeira identidade, trazendo você para perto do propósito e o centro da vontade de Deus. Sim, muito bom. Eu faço a leitura de Provérbios todas as manhãs e hoje, dia 2, Provérbios 2, fala muito sobre a sabedoria. Na verdade, todo provérbio ele traz isso, né? As instruções de vida para que a gente tenha uma vida próspera. E o princípio da sabedoria é temor ao Senhor. Sim. É algo que você fortalece muito aqui no capítulo sobre essa real identidade, porque tem que existir esse temor, né? Esse relacionamento. E nas suas mentorias, como é que funciona? Para alinhar ali a questão profissional, o sucesso profissional que muitos buscam, assim mesmo como você falou, né? A gente está ali, às vezes, numa corrida, querendo sucesso, mas para ter esse alinhamento do propósito espiritual com mantendo sucesso nas carreiras, nesses princípios cristãos, como que você dá essa instrução para os seus alunos? Então, tanto os meus mentorados, que muitas vezes, como eu atendo empresários na área segmento, né, mais voltado para o profissional, outros para o lado da área espiritual e emocional, ambos eles andam em unidade. Sim. Porque nada é só apenas sobre o dinheiro. A grande prosperidade, o grande avanço dessas pessoas é entender que, sob princípio, impera ali uma abundância. E a abundância, ela vem de você fazer as coisas que realmente te legitima acerca da sua identidade, e a sua vida profissional ela é fortalecida por ser você uma pessoa consciente daquilo que, de fato, verdadeiramente pode ser feito. E isso eu faço com que as pessoas elas reconheçam, baseada nos princípios da palavra de Deus, que elas podem ser muito mais abundantes quando elas reconhecem
a legitimidade do princípio e elas passam a colocar tudo isso, Deus, como o centro de tudo, e isso se torna uma coisa transbordante referente à sua identidade, à sua legitimidade profissional. E essa pessoa começa a trilhar verdadeiramente um caminho de sucesso e de abundância. Ai, coisa boa. Mas assim, conta pra gente um pouquinho. Quem tá nos assistindo agora, às vezes, acha que tem um relacionamento, ou que vai à igreja, que cumpre aquela rotina, mas viver realmente o propósito. Quais são os sinais mais comuns que você indica ali que uma pessoa ainda não descobriu a sua verdadeira identidade em Cristo? E como o seu trabalho ajuda a revelar essa identidade e fortalecer essa autoconfiança? Então, quando a pessoa ali, um dos parâmetros para reconhecer é quando as pessoas ela não tem firmeza nas suas emoções Uhum. e nos seus confrontos de limites, porque eu sempre falo, nós não conseguimos fazer tudo e a gente nunca sabe de tudo. Então, a gente precisa ajudar e pedir ajuda de pessoas que verdadeiramente entendam daquilo e que vai fazer diferença. Porque eu sempre falo, eu como mentora, líder, palestrante, eu sempre falo, o bom líder não é aquele que é o melhor, mas aquele que traz resultados. Exatamente. Né? E que muda e transforma a vida Sim. dos mentorados e das pessoas em torno dela. Então, isso é um pontapé. Então, quando a gente faz essa junção espiritual, emocional, sentimental, é um pilar. Uhum. E o pilar disso é o centro de tudo. É Deus estar no centro disso aí. Não é sobre uma placa de igreja, mas é sobre um relacionamento construído. Genuíno. E quando você constrói isso genuinamente no seu dia a dia, isso fica muito claro, desde do seu convívio, na sua casa, no seu lar, até aonde você for, que seja na sua empresa, na sua vida profissional, nos seus relacionamentos, você começa a avançar de uma forma tal que você entende que você tem um dono e que você tem uma verdadeira identidade estabelecida e que seu propósito e sua missão está alinhada com aquilo que realmente você carrega. Sim, e o quão importante é ter um mentor, né? É trilhar o caminho de alguém que já passou por ele. Exatamente. Onde vai, como você falou, sobre não é a questão da velocidade, mas sim você ter da instruções da direção. A direção e instrução certa, né, Vanessa? Faz todo o campo. Às vezes, a pessoa sozinha, ela vai trilhar um tempo para conseguir aquilo. E ela com a pessoa que direciona, que estrutura, que pontualiza aquilo para ela, vai fazer com que aquela caminhada seja mais assertiva e que se torne uma coisa verdadeiramente de alcance relevante, porque tem gente que acha que nunca vai alcançar, né? Ai, nunca vou dar conta. Então, esse nunca não existe quando você se submete a esse autoconhecimento e esse mergulho para dentro da palavra, para um relacionamento com Deus e descobrir nessa essência que o centro de tudo você vai tirar dessa grande experiência, dessa rotina, a sua verdadeira identidade, ela começa a se revelar através dessas mudanças. Sim, você fala muito sobre a importância de entender e viver as promessas de Deus. Realmente, de fato, a gente entender qual é o direcionamento e viver o que Ele tem para nós, porque os planos dele são melhores que o nosso, né? E essa compreensão impacta direto. A gente queria saber, né? Como que essa compreensão impacta direto na nossa vida? Nas escolhas profissionais, nas escolhas dos relacionamentos. É realmente ter um equilíbrio em todas as áreas para poder ser direcionado de maneira assertiva. Porque quando a gente está aberta a ouvir a voz de Deus, de fato, a gente caminha no propósito que Ele tem para a nossa vida, né? É porque, na verdade, quando nós caminhamos para viver uma verdadeira identidade, reconhecemos essa identidade em Deus, nossa vida é baseada nas nossas decisões, nossas escolhas, é tudo baseado em princípio. Quando você não quebra o princípio, você vai ter o resultado devido. Mas quando você quebra, certamente no caminho aí você vai ter problemas, processo, vai retardar o tempo da sua bênção ou do seu êxito. Então, isso é muito importante, a gente ter essa consciência de que as coisas funcionam quando realmente a gente respeita e a gente se posiciona diante daquilo que tem que ser feito. Por exemplo, existem coisas que Deus faz
Mas tem coisas que eu e você tem que fazer. E Deus não vai fazer por nós. Então, uma das coisas é isso, é buscar a sua identidade em Deus para que você possa ser bem-aventurado em todas as áreas da sua vida. E que você pode ser abundantemente mais, porque muitas vezes a nossa transformação transforma todo o ambiente de trabalho, de amizade, nosso relacionamento, casamento, todas as áreas mesmo. Então, quando fala assim, todas as áreas, a gente às vezes fica como se fosse com bandejas, né? Tentando equilibrar, fazer esse equilíbrio. Mas esse equilíbrio, ele sempre vai estar bem consolidado quando a sua base for a palavra de Deus e você reconhecer sua identidade dele. Aí você será bem-aventurado em todas as áreas. É aquela história. Você dá o passo e Deus dá o chão. O que é necessário fazer por Deus, o impossível, ele vai fazer. Agora, o que depende de você tem que ser feito, inclusive como você fez, né? Dizer o seu sim para a escrita desse livro, para impactar e inspirar a vida de tantas pessoas, dos nossos leitores aqui da editora Chave Mestra. E qual a importância de ter a sua história e as suas ideias publicadas nesse livro, né? Eternizar, ficar para as próximas gerações. O coração fica quentinho, né? O que mais me deixa com o coração grata é de saber que é um transbordo. Sim. Além da minha experiência, minha transformação, eu coloco aqui, eu expando mais ainda em relação a transbordo. Eu sei que muitas vidas vão ser impactadas e várias pessoas vão ser constrangidas a reconhecer, a se posicionar. E quando isso se torna aí uma realidade hoje, Sim. Isso se torna algo muito grato pela confiança, por aquilo que Deus confiou em minhas mãos. E aí eu fico aqui muito feliz, né, com o coração recheado e quentinho, né, com essa oportunidade linda, maravilhosa que a Chave Mestre tem me proposto. E isso tem sido algo que eu sei que vai impactar muita gente e que muita gente vai ser transformada e que pessoas vão viver sua verdadeira identidade e seu propósito. Ela traz aqui a frase de impacto, vou dar um spoiler para vocês, que é não despreze seus talentos. De fato, o que ela fez? Ela não desprezou o talento que Deus deu para ela, escrevendo, compartilhando com vocês um pouquinho, porque isso é só um pouquinho dessa história linda que ela tem, né? Então, eles dizem muito, os seus talentos dizem muito sobre o fluir de Deus em sua vida e apontam para áreas pelas quais Deus deseja lhe usar. Então, eis-me aqui, né? Eu tenho certeza que você está vivendo isso, o propósito de Deus para a sua vida, eternizando a sua história, o seu legado, mas inspirando outras pessoas, outras mulheres a superarem seus limites, né? E avançar e trazer aí tanta história, tanta superação para a vida que é possível. É possível, né? Às vezes a gente acha que tá tudo tão longe que a minha história não vai impactar a vida de outra pessoa, mas é exatamente o que ela precisava se conectar para tomar uma decisão. Eu sempre falo, existe sempre algumas histórias, testemunhos que a gente tem que ouvir de outra pessoa para impactar de forma positiva, para que a gente se posicione e se permita. Então, ter participado dessa obra linda, estar aqui participando e vivenciando tudo isso, foi um momento que eu acreditei e senti que verdadeiramente era um momento desse transbordo e que isso pudesse, com certeza, alcançar muitas pessoas, transformar muitas vidas e que o nome do Senhor em todo o tempo e essa real identidade seria estabelecida. Bom, agora vamos para um passo a passo prático, que você aí que está nos assistindo já deixou seu like, já se inscreveu no canal, comenta aqui se você tiver alguma pergunta também para Mercedes, coloca aí que nós vamos te acompanhar, já segue ela nas redes sociais, tá? Agora ela vai dar um direcionamento mesmo, para quem busca alinhar as emoções, carreira e propósito. Qual é o primeiro passo prático para começar a caminhar na direção do sucesso de maneira equilibrada, mas realmente significativa? O primeiro passo de todos
é você ler a palavra de Deus. Por quê? A palavra de Deus é a maior instrução, é o maior livro de instrução da vida. Sim. E seja em todas as áreas da vida da gente, a gente precisa ser instruído de uma forma que possa haver legitimidade. E a palavra de Deus é a mais verdadeira revelação da vontade dele nas nossas vidas e que nos traz a vontade revelada dele, que é na Sim. palavra. É um Quando a manual. pessoa é o manual da vida da gente, quando a pessoa ela se dispõe a conhecer mais Deus, ela começa a realmente reconhecer a sua identidade nele. E quando reconhecemos, nós começamos a renunciar a coisas. Renunciar não é fácil, mas para que você viva uma real identidade nele, você tem que se propor. E que você possa, através disso, dar passos e ter posicionamento. Porque muitas vezes a gente fala de uma fé e a palavra de Deus, se você tem uma fé e você não pratica, é uma fé morta, né? Uhum. Então, mergulhe para reconhecer mesmo, conhecer quem é Deus. Sim. E isso vai fazer com que você trilhe um caminho de fato que vai te levar para o seu propósito e vai todos os dias testificar a sua verdadeira identidade. Você não vai ter medo do que vão te rotular, Sim. vai rotular sobre você. Você não vai aceitar que te rotule de qualquer forma, porque você vai entender que a sua identidade é uma identidade em Deus. E se é sobre Deus, existe princípio, existe aliança e existe temor. E o temor de saber quem você é, você vai simplesmente se posicionar como deve ser. Então o primeiro passo, gente, é realmente criar um relacionamento genuíno com Deus, fazer a leitura da palavra, que é um manual de vida para nós, seres humanos. Às vezes a gente quer fazer as coisas com a força do braço, e direcionando por certas pessoas que talvez não viveram e não têm essa intimidade. Isso. Então, um dos fatos que muitas vezes a gente, na busca de querer acertar, a gente procura pessoas despreparadas que não têm a estrutura nem a direção certa para que isso seja feito. Porque quando nós vamos passar por uma transformação, Sim. primeira coisa nós temos que se estruturar nossas paredes emocionais, nossas paredes espirituais, para que a gente possa ter uma estrutura para receber todo novo, não é? É como diz, como se estivesse reformando uma casa, um vaso não quebra e o oleiro vem alinhar isso. Então, se submete. Muitas vezes, áreas das nossas vidas não testifica tem gente que vive aí muitos anos sem saber qual é o propósito, a que veio, mas Deus sempre do ventre da sua mãe já nasceu com um propósito, só que você precisa se posicionar para que você viva esse cumprimento, que é a sua real identidade nele. E depois, assim, realmente eu acredito que ter um mentor, né? Realmente é ter uma relação e buscar uma pessoa que tem resultados e os resultados que você quer alcançar. Eu acho que a pessoa tem que sempre buscar pessoas que vai gerar essa mudança. E essa mudança não é uma mudança da embalagem, mas de dentro para fora. Isso. E essa mudança, ela começa a se manifestar quando suas atitudes, seu posicionamento e os seus resultados, eles são mais notórios do que a sua palavra, do que o que você fala, né? Porque eu falo assim, você não é o que fala, você é o que faz, né? Sim. Então, é sobre isso. Então, fica aqui a dica. Você não é o que você fala, você é o que você faz. E as pessoas hoje estão confundindo. Hoje a internet, as redes sociais estão falando tanta coisa e muitas vezes não é sobre aquilo de fato. Então, para você se manter numa identidade reconhecida por Deus, você tem que, a primeira coisa, manter uma verdade. E a verdade, ela liberta, a verdade... né, nos molda, a verdade nos cure e também nos traz para perto de Deus.
que é o responsável por essa identidade que ele nos tem para minha vida e para a sua vida. Justamente, Né, Vanessa? então, sim, e além disso tudo que foi falado aqui, busque estar em um relacionamento genuíno, né? E Sim. tenha também um mentor, e então segue a Mercedes aqui nas redes sociais para que você busque o trabalho dela, tenha esse acompanhamento, direcionamento, né? Tem. Porque não dá, às vezes, para a gente ter uma receita de bolo. Não é assim. Temos uma real identidade em Cristo. Você é único. Você é filho amado de Deus, então você tem um propósito lindo para viver. Só precisa alinhar suas emoções com a vontade dele. E para isso tem um passo a passo, sim, tem um direcionamento, tem um acompanhamento de profissional. É porque muitas vezes, Vanessa, a questão que a ajuda do profissional, o mentor, ele vem para alinhar os seus processos. Porque todo mundo, Vanessa, Sim. quer resultado, mas ninguém quer passar a trilhar o processo. Já pensou uma mãe, Vanessa, que fique grávida e quer ganhar a semana que vem? Tem que ter o processo. Gente, tem que ter o processo. Então, todas as áreas das nossas vidas, precisamos viver a experiência do processo. O processo, ele nos fortalece, ele forja nosso caráter, ele forja todas as áreas que ainda está trincada, meia capenga ali, ele começa a dar forma. É como realmente, eu falei, né? Muitas vezes um vaso todo rachado, quebrado, e às vezes tem que desfazer ele para reconstruir. Então, reconstrua as áreas da sua vida, ressignifica, para que você possa viver uma verdadeira identidade e que isso possa fazer diferença na sua vida e em torno de onde você estiver, passar, seja empresa, amigo, familiares, relacionamento, amizade. Isso é muito importante, porque todos nós nascemos com identidade única. Nós somos únicos. É tanto que qualquer acesso que viemos ter, Vanessa, nós precisamos se identificar. Se você vai numa instituição, você tem que se identificar. E você se identifica com sua identidade. Aí eu pergunto, qual que tem sido sua real identidade? Você descobriu a sua verdadeira identidade em Deus? Essa é a minha pergunta aqui. Gente, não vive o propósito sem passar pelo processo, mas passando pelo processo de forma leve, com o acompanhamento de um mentor, né? Isso tudo flui muito mais rápido. E você alinhando também com os propósitos de Deus, vai viver aí as promessas que Ele tem para a nossa vida, né? Bom, a gente já está caminhando para o fim desse programa, mas antes, deixe o seu like, se inscreva no nosso canal e comenta aí, né? Qual o próximo episódio você quer ver aqui, qual a história, e deixa a sua pergunta também para Mercedes. Ela vai deixar um recadinho aqui para gente, para quem está nos assistindo agora, para quem também acompanha ela nas redes sociais. Deixa um testemunho seu, algo impactante, algo que você tem superado e pode deixar como inspiração para os nossos seguidores. Então, eu quero falar que você não despreze os talentos que Deus te confiou. Inclusive, foi sobre eles, porque eles falam muito sobre aquilo que Deus quer fazer, né, através da sua vida. E quando a gente descobre essa real identidade, a gente não desperdiça esses talentos. Às vezes você gostaria de ter outro talento, mas esse que Deus te deu é o suficiente para você viver sua real identidade. Inclusive, no livro, eu relato aqui também nesse capítulo sobre 3 pilares importantíssimos para que você conduza a sua verdadeira identidade em Deus. Eu coloquei que você conheça a palavra de Deus, que você busque o autoconhecimento e que você também pode se posicionar e ter atitudes. Porque muitas vezes a gente não quer ter imposição, mas não tem atitude. E isso faz com que essa construção não seja sólida. Então, eu coloquei, inclusive, uma frase de destaque. Porque muitas vezes a sua posição está ligada a um dom seu, algo que você já tem aí, uma ferramenta que você é único. A sua identidade é única. O Criador fez você perfeito, com a forma certa.
e que Deus tem sempre algo transbordante para usar a sua vida e que você possa alcançar tantas outras. E uma frase de impacto que eu coloquei nesse capítulo, que é que você não despreze os seus talentos, porque eles fluem, eles dizem muito do fluir de Deus em sua vida, e isso vai fazer com que aponte para as áreas que Deus, as quais deseja lhe usar. Muito bom. Foi maravilhoso ter você aqui hoje, conhecer um pouquinho mais da sua história, do seu trabalho, do seu legado, né? Porque são histórias que inspiram e que transbordam aí. Eu tenho certeza que você foi impactado com essa mensagem. Temos esse relacionamento que tem que ser realmente genuíno em Deus, é a nossa base. E você vai poder acompanhar um pouco mais do trabalho da Mercedes ali pelas redes sociais dela. Deixe o seu comentário, o seu like e se inscreva no nosso canal. Inclusive, Vanessa, eu vou colocar lá disponível na bio a venda para você que quer adquirir esse livro, que esse livro vai te fortalecer cada vez mais, sua identidade em Deus, e com certeza, com cada depoimento, cada capítulo que vai rechear a sua vida de estrutura, de sabedoria e de discernimento, te direcionando para o verdadeiro propósito que Deus tem na sua vida e para a sua real identidade nele. Foi incrível ter vocês aqui. Um beijo e até o próximo episódio.